Eu quero saudar a todos que nos acompanham pelo canal 126, a TV Manaim, também canal 85, via Sky Livre. Também aqueles irmãos que estão nos vendo pelas plataformas digitais, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E nesta oportunidade aqui nós vamos tratar a respeito de um assunto que tem sido discutido muito nas escolas bíblicas dominicais nas últimas semanas, que é sobre as bodas de Caná. Estamos fazendo um estudo do livro do Apocalipse e fazendo uma relação também com o Evangelho de João, especificamente do primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus. E aqui nós já estamos com membros do grupo Ciência e Fé para discutir a respeito desse assunto. Estamos aqui com o professor Tiago Costa, paz do Senhor. Amém, paz do Senhor, pastor Gilson, os irmãos. Amém. E o convidado especial, conforme o professor Tiago já mencionou, o pastor Gilson Souza, do Conselho Presbiteral, professor de seminário, também integrante da Escola Bíblica Dominical. Pastor Gilson, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor William, a paz do Senhor pastor Tiago, a paz do Senhor nossos ouvintes. Maravilha. Normalmente, a gente sempre, nos nossos episódios, a gente procura destacar uma diferença fundamental que existe entre ciência e fé. A ciência é aquela que faz parte da razão humana. O homem ele vai usar das suas interpretações para poder desvendar mistérios que se referem da obra criadora de Deus, que pertence ao universo, pertence a este mundo, que é o estudo que o homem faz dos elementos aqui dessa obra criadora. Apesar da ciência ser extraordinária, ela não é capaz de levar o homem a uma experiência com Deus. E nós observamos que a fé, por outro lado, essa sim, que vem da eternidade, uma ação direta ao homem, faz com que ele tenha compreensão dos mistérios que vêm da obra redentora, da eternidade de Deus. Então é importante a gente entender que existe uma diferença entre elas e que a fé, sim, que é o aspecto profético, nós sempre procuramos aprimorar e aprofundar nos nossos programas, é o que valida o homem a ter uma experiência de salvação. E aqui, como nós mencionamos, este tema, que as bodas de Caná, vou apenas ler um texto, para que a gente possa fazer uma introdução a respeito desse assunto, está no Evangelho segundo João, no capítulo 2, verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu acho que é muito importante, vou pedir até ajuda ao pastor Gilson nessa introdução, que o escritor do livro, no caso do Evangelho que o João, ele também foi o escritor do livro do Apocalipse. Nós vamos observar que João, ele no livro do Apocalipse, ele vai descrever o Senhor Jesus glorificado. E aqui ele vai apresentar um Jesus profético. E é muito interessante, há muitos detalhes nas bodas de Caná, desse primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus. Mas nós podemos dizer, pastores, que aqui nós temos toda a história da igreja compreendida, desde o seu nascimento e até mesmo aquilo que está prestes a acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que há tantos elementos aqui nesse texto que nós poderíamos tratar. Talvez não seja possível a gente discutir a respeito de todos eles, mas que é algo maravilhoso, não é, pastor Gilson? Muito bem, William. Realmente é importante esse aspecto, porque nós costumamos dizer que todos os atos do Senhor Jesus, as suas palavras, as suas ações, de uma maneira geral, descritas nos evangelhos, elas têm um caráter profético, ou seja, elas apontam profeticamente para algo que vai acontecer num campo, vamos dizer assim, que a gente chama de profético, né? E as bodas de Caná da Galileia vão mostrar exatamente, assim, conforme o versículo lido, que Jesus vai usar exatamente uma festa de casamento, né? Bodas quer dizer festa de casamento, né?
e que ali ele vai principiar os seus sinais, os seus milagres, e de uma forma assim, mostrando uma figura daquilo que vai representar profeticamente todo o projeto de Deus de salvação, a vida da igreja, como você próprio acabou de colocar, né? A vida da igreja desde o seu início até o final. E até é interessante essa ligação, né, feita entre o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e ter sido ele exatamente o apóstolo que foi escolhido para escrever também o livro de Apocalipse, né, naquelas visões lá da ilha de Patmos. Sim. Mas o que é importante, que eu gostaria de frisar, é que o versículo lido pelo Willer, esse versículo, ele situa o local onde o Senhor Jesus principiou os seus sinais, ou seja, o ministério de Jesus, ele começou ali. E o próprio versículo diz, né, em Caná da Galileia. Que lugar é esse? Caná da Galileia. Na verdade, Caná da Galileia, nós sabemos que é uma pequena cidade mencionada ali no Novo Testamento da Bíblia, e é frequentemente referida como a cidade dos gentios, ou seja, a cidade das nações. Existe até uma expressão do capítulo 4 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que usa a expressão a Galileia dos gentios ou a Galileia das nações, é uma expressão assim. E isso devido à sua demografia e ao contexto histórico em que essa cidade, Caná da Galileia, se encontrava. A região da Galileia, na verdade, era um caldeirão de culturas, de etnias e de religiões, embora estivesse situada em uma área predominantemente judaica. Caná atraía a presença dos gentios, embora estivesse situada numa área predominantemente judaica. Caná da Galileia, ela atraía sempre a presença dos gentios, dos outros povos, que eram exatamente os povos não judeus. E um dos principais motivos que levaram Caná a ser associada aos gentios é a localização estratégica dessa cidade. A cidade ela estava situada em um ponto de passagem importante entre várias rotas comerciais, o que facilitava a interação entre os diferentes povos e culturas. Essa diversidade etnolinguística contribuiu para a formação de uma sociedade mais aberta e cosmopolita, onde judeus e gentios conviviam e interagiam. A presença de gentios em Caná também reflete a realidade sociopolítica da época. O domínio romano na região fez com que muitas comunidades gentias se estabelecessem interagindo com a população local. Essa convivência contribuiu para que a cidade se tornasse um local onde as barreiras culturais eram, em certa medida, diluídas. Caná é situada na região da Galileia, no norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré. Caná é conhecida hoje como Kfar, que quer dizer vilarejo. Então, hoje em dia, ela é conhecida como o vilarejo de Caná. Muito diferente de como era essa cidade nos tempos bíblicos, a Bíblia fala que Caná era a cidade principal e Nazaré era uma pequena cidade, um pequeno vilarejo próximo a Caná. Mas Caná da Galileia se tornou um pequeno vilarejo e Nazaré transformou-se na maior e mais importante cidade de toda a Galileia. Quer dizer que os papéis, portanto, se inverteram. Hoje em dia, por exemplo, Caná da Galileia tem mais do que 20 mil habitantes, mais de 20 mil habitantes, isso aproximadamente. Então esse aspecto é importante, Willer, porque o que acontece? Eu até tive a oportunidade de estar lá nessa região, né, do norte da Galileia e pude ver que ela realmente tem uma quantidade de etnias, de povos, de outras nações que vivem ali, o que na verdade
eu percebi, inclusive, em contato com pessoas que residem lá até hoje, há uma certa facilitação da divulgação do Evangelho. Por exemplo, você não consegue em Asdod e Asquelon, por exemplo, que já fica na Judéia, mesmo em Jerusalém, fazer um culto na praça. Mas lá em Caná da Galileia, e naquela região ali de Nazaré, pode-se fazer, os crentes fazem isso lá. E encontram até a confiança de pais que deixam os filhos irem para a igreja. Se eu vi lá com meus próprios olhos numa viagem a Israel, fiquei maravilhado com isso. Nós temos uma comunhão com um grupo de pessoas lá, de evangélicos que fazem esse trabalho. Então nós percebemos que realmente, quando se trata de Caná da Galileia, trata-se de um lugar onde exatamente já havia sido até profetizado pelo profeta Isaías, que ali era onde estaria o povo que andava em trevas, mas esse povo viu a grande luz, né? Então Jesus realmente iniciou os seus sinais, não podia ser em outro lugar, tinha que ser realmente em Caná da Galileia. Muito bom, né? Maravilha. O pastor Gilson, ele trouxe muitas informações com relação à cidade de Caná. E eu acho que tem até um mapa, não sei se é possível mostrar, né, professor Tiago? A gente tem um mapa só para localizar os irmãos, né? Aonde ficava, né? Caná da Galileia, tá lá marcado, ali perto de Nazaré, né? No setor da Galileia. Para mais para baixo a gente vai para Samaria, depois chega na Judéia, onde tem Jerusalém, né? Belém. E essa parte que é mais, a prevalência é mais judaica, né, pastor? Lá na Caná da Galileia, como o pastor falou, é uma cidade mais, assim, a diversidade de povo era muito maior. Então, Jesus, ele começa os seus milagres ali até para mostrar que a igreja, ela não partiria de uma etnia. Na verdade, ela seria uma igreja gentílica, ou seja, de todas as nações, né? O Senhor não faria acepção de pessoas, né? Aceitaria todos nós, e por isso nós estamos hoje na presença do Senhor, né? Por essa aceitação do Senhor Jesus. E o pastor Gilson também falou sobre a cidade de hoje. Nós temos um mapa, que é o próximo, que mostra onde é hoje, né? Lá em cima, lá, e aqui, Nazaré. Como é que pronuncia, pastor? Cafar, né? Cafar-Caná. Cafar-Caná. Aí é o mapa de hoje, né? Ou seja, vilarejo de Caná, né? É o mapa de hoje só para situar os irmãos aonde são essas cidades hoje, né? Até tem uma curiosidade. Quem sai do Mar da Galileia de carro e sobe para chegar na orla marítima do Mediterrâneo, tem uma certa altura que a gente desce do ônibus e eles mostram para a gente a proximidade entre a largura de Israel naquela região ali. Você olha para um lado, você vê o Mar da Galileia a olho nu, e olha para o outro lado e vê o Mar Mediterrâneo. Para se ter uma ideia da proximidade, é uma região realmente muito estreita ali de Israel. Isso é curioso, porque você nota que num lugar tão pequeno do mapa de Israel, exatamente ali vai ser o início do ministério do Senhor Jesus, né? Extraordinário, né? E é uma coisa que é muito marcante também, porque, conforme já foi mencionado pelo pastor Gilson, né, Caná da Galileia, conhecida cidade dos gentios, né? Então, o Senhor Jesus, ele na verdade, ele cria essa igreja que é gentílica, né? Então, a bênção do Senhor, ele veio para os seus não receberam, foram os judeus, né? Mas as portas, elas se abriram para todos. Então, profeticamente, aponta para aquilo que ele iria realizar na vida da igreja, né? Isso é muito importante. Mas, quando a gente observa o texto bíblico, então a gente vai vendo a descrição que João vai fazer daquele episódio, e em um determinado momento daquele casamento, o vinho ele acaba, e aí o Senhor Jesus ele é chamado, e ele ali pede para que as talhas, eram 6 talhas, elas fossem enchidas de água, ele transforma a água em vinho. É interessante a gente abordar também esse aspecto, que é com relação a esses recipientes, né? A gente está falando aqui de um programa de ciência e fé, então é importante a gente nos ater a esses detalhes do texto, né? Algumas pessoas podem não saber exatamente o que são essas talhas, né? O que os companheiros poderiam nos informar a respeito desses recipientes? Bom, para começar, o texto diz que eram 6 talhas, né? Por isso é que é importante, quando nós vemos a descrição de um fato como este, né?
no qual o Senhor Jesus principiou seus sinais. As figuras, elas têm um caráter que aponta profeticamente de uma forma extraordinária. Por exemplo, porque talhas? Eram talhas de pedra e eram talhas vazias. E eram 6. Na Bíblia, o número 6 é o número que representa o homem, né? O 6 é aquilo que representa o homem. O 7 não, o 7 já é aquilo que representa a perfeição, aquilo que vem de Deus, né? Então eram 6 talhas, mostrando o que é o homem no projeto de salvação de Deus. Deus encontra o homem, Jesus quando veio ao mundo, ele encontrou o homem assim, como aquelas talhas, né? Encontrou o homem com o coração endurecido, né? Ou a gente usa dizer, tem uma palavra bem clássica, né? Que é empedernido, né? Coração de pedra. E exatamente que fala da incredulidade, né? Vazio, estava precisando de encher de alguma coisa, sedento, né? Sem água. E é exatamente a figura descrita ali naquele momento daquela festa das bodas de Caná da Galileia, que nós estamos tentando explicar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, o porquê que nós estamos falando em profético. O que é profético nisso? É que a figura ali é física, é uma descrição física, mas ela mostra profeticamente o projeto de salvação de Deus. Então esse aspecto que a gente está enfatizando como nós chamamos de profético, ou seja, é o homem. Jesus encontrou nesse mundo o homem assim, e era talhas de pedra vazia, né? Estava ali. Agora tinha um detalhe interessante, cabia muita água. Eu não sei se o número é correto, mas é em torno de 40 a 60 litros de água cada talha que cabia. Na verdade, a gente já viu muitas informações, né? Tem alguns estudiosos que falam em 40, outros em 60, outros vão falar até mais de 100 litros. Isso, né? Tem. Mas o que importa é mostrar que o coração do homem, que Jesus encontrou vazio, mas ele encontrou uma coisa muito boa no coração do homem, é que cabe muita água. Isso é o profético. E o interessante é que as talhas estavam vazias, né? Essas talhas eram utilizadas ali pelos judeus para se limpar, né? Da caminhada, quando chegava. Já estava vazio porque já tinha sido utilizado, né? Então já estava sem serventia mais. Acabou ali e era a forma que o Senhor nos encontrou, né? A gente já estava... O texto bíblico cita isso, né? E elas eram para a purificação dos judeus, né? É isso mesmo. Purificação era uma espécie de um batismo. Se chamar de batismo é meio estranho, mas eles pegavam aquelas talhas, enchiam de água e aquilo era entornado em cima, na água tirada dali era entornada a pessoa e a água ia embora, sumia no chão, ou seja, era uma purificação. Alguns até chamam isso de uma espécie de batismo por efusão, né? Existe o batismo por aspersão, o batismo por imersão, que é mergulho, né? Aspersão é pingar água na cabeça, e o efusão, que era esse processo de purificação. E o homem realmente foi criado para isso, para ser puro. Mas naquele momento ali estava vazio, né? Estava vazio, sem utilidade. Né? Vamos sempre enfocar o profético, né? Nós estamos falando mesmo. De ciência e fé, então tem o lado científico, histórico e tudo, geográfico até, mas vamos sempre enfatizar o lado da fé, né? É isso mesmo, isso é muito importante, né? E a gente vai observando daquilo que o texto ele nos informa. Então, o Senhor Jesus ele vai realizar esse milagre, né, da mudança, da transformação da água em vinho. E para a gente poder entrar nessa parte específica, eu gostaria de convidar aqui a participar conosco, vai ser uma interação de vídeo, sabe, Pastor Gilson? Então, nós temos alguns membros do grupo que participam conosco, eles não podem estar aqui presencialmente, porque membros do Grupo Ciência e Fé nós temos espalhados pelo Brasil inteiro, também no exterior. Então nós temos hoje mais de 200 irmãos que fazem parte desse grupo, então eles enviam contribuições e eu gostaria de pedir para o nosso irmão, que é o pastor Alexandre Paulino, e ele é professor universitário, ele é graduado em Química pela Universidade Federal de Maringá, ele tem mestrado e doutorado em Química por essa mesma universidade, ele tem pós-doutorado pela Unicamp, tem um outro pós-doutorado pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, e ele é professor e pesquisador na área de Química Ambiental e monitoramento de poluição ambiental e tratamento de água efluentes. E eu gostaria de perguntar,
para o professor Alexandre a respeito dessas diferenças, que ele pudesse trazer para nós diferenças da composição química da água e do vinho, né, que o Senhor Jesus ali promoveu aquela transformação. Saúde a todos os irmãos, aqueles que estão nos acompanhando nesse programa com a paz do Senhor Jesus. Esse assunto que nós estamos tratando é um assunto muito interessante, porque nós vemos realmente que o milagre que Jesus operou no casamento ali das bodas em Caná da Galileia foi uma experiência que ninguém poderia fazer. Foi um sinal de Jesus que ninguém poderia fazer. Porque quando nós pegamos a composição química da água, quando nós pegamos a composição química do vinho, nós vemos que as suas composições são completamente diferentes. E só realmente um milagre da parte de Jesus poderia fazer um ato como aquele que Jesus fez, né? Nós vemos, por exemplo, que a água ela é muito comum. Ela é, na verdade, a espécie mais comum no nosso planeta. Ela é considerada, inclusive, um solvente universal, ou seja, um solvente que dissolve muitos outros tipos de compostos devido à sua polaridade. As águas, elas têm, em geral, a sua composição 90% a 95% em H2O, que são os átomos de composição principal da água, oxigênio, hidrogênio, e o restante, para completar os 100% da composição, são outros tipos de compostos, principalmente sais. E o que diferencia uma água, um tipo de água de um outro tipo de água, geralmente é a sua salinidade. E essa água que nós vemos ela com a sua composição específica é aquela que Jesus apresentou para nós, quando ele fala em João 7,37, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus, ele se revela como essa água que majoritariamente é aquele que quer operar na nossa vida, ou seja, ele precisa estar na nossa vida acima de todas as coisas, precisa estar agindo em nossa vida acima de todas as coisas. E quando nós vemos, por exemplo, a composição do vinho é completamente diferente da composição da água. E todas as características do vinho, todas as suas propriedades, elas são originadas da uva, que é a matriz, que é o principal material, a principal fruta, a principal espécie usada para produzir o vinho. Inclusive, na época de Jesus, quando o vinho era feito, ele era feito nos lagares, né? A uva era colocada no lagar, as pessoas elas amassavam a uva com os seus pés, e ali o mosto daquela uva era mantido em recipientes apropriados para que ali ela fermentasse e o vinho fosse produzido. As pessoas, inclusive, quando elas saíam do lagar, elas saíam manchadas com as suas roupas de vermelho, até mesmo como Isaías diz, né, em Isaías 63, no capítulo 2. Em Isaías 63, capítulo 3, profeticamente Isaías fala de Jesus dizendo assim, olha, que sozinho ele pisou o lagar, né? Ou seja, sozinho Jesus foi à cruz do Calvário, manchou as suas vestes de sangue para que aquele sangue pudesse ser vertido sobre nós e perdoar os nossos pecados e nos aproximar do projeto que Deus ele tem para nós. E a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, o pisar do lagar, o pisar das uvas, produziu o vinho, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus foi necessário para que o Espírito Santo de Deus ele pudesse ser enviado para agir na nossa vida, né? O vinho, a ação do Espírito Santo, ela pudesse estar presente na nossa vida. E é importante nós salientarmos aqui que a principal composição do vinho, os principais componentes químicos presentes no vinho, eles advêm da uva, eles advêm daquela fruta que era usada para fermentação para produzir o vinho. Então nós vemos que transformar a água em vinho precisava ser uma ação de maravilha, né? Humanamente nós não conseguimos fazer isso.
Nós não conseguimos pegar água e transformar água em vinho, porque esses dois elementos, esses dois componentes, esses dois líquidos, eles têm composições químicas completamente diferentes. Então, realmente foi um grande milagre, uma grande operação de maravilha que Jesus operou naquela festa. Muito bem, eu queria agradecer ao professor Alexandre Paulino pela resposta, pela contribuição. Muito interessante isso que o professor Alexandre ele mencionou, né, pastor Gilson e professor Tiago também, porque cientificamente não tem como a gente mostrar aquilo que o Senhor Jesus ele fez. Então a gente vai observar a água como uma substância simples, né, a composição molecular H2O, e conforme o professor ele trouxe para nós, as outras composições químicas que estão presentes no vinho. Então é impossível você extrair dessas moléculas o oxigênio e o hidrogênio e os demais elementos químicos para poder formar o vinho. Mas o Senhor Jesus ele fez isso. E o próprio evangelista João ele vai apresentar o Senhor Jesus como aquele que estava presente no início da criação, o Verbo, a ação do Verbo. Então a gente pode dizer aqui que neste milagre ele executou um dos seus preciosos e grandes atributos, né, que é criar. Ele criou do nada todas as coisas. E ali nós podemos dizer que alguns elementos químicos, aliás, alguns não, vários, né, ele criou para poder formar o vinho. Então isso é muito interessante, mas antes da gente entrar até no aspecto do vinho, nós não podemos desvalorizar a água, que a água ela tem a sua importância, inclusive no campo profético, e tanto que a gente vai, quando a gente fala do vinho, a maior parte da composição do vinho é de água, né? Então a gente não pode desvalorizar isso. Mas eu queria que o professor Tiago falasse um pouquinho a respeito dessas características da água, para a gente poder também fazer uma associação profética em relação a isso.